Como falar de algoritmos sem ser chato? É realmente uma grande dificuldade, mas a gente vai tentar aqui trazer para vocês aqui alguma forma mais lúdica possível para que você consiga entender, né, o conceito por trás de algoritmos. Vamos começar, pessoal, o seguinte, para que serve o algoritmo, né? O que ele é? No seu dia a dia, hoje de manhã, por exemplo, quando você acordou, né, você levantou e aí você, por exemplo, foi escovar os dentes. Vamos pensar no ato de escovar os dentes. Como é que você... Se eu falasse para você o seguinte, me descreva o ato de escovar os dentes. Você vai dizer, eu peguei a escova, botei a pasta, coloquei escovei os dentes. Ok, mas pensa comigo que entre pegar a escova, colocar a pasta, escovar os dentes, você tem algumas etapas, que é abrir a mão, levar até a escova, fechar a mão, trazer a escova até metade do esquema, né? Pegar a outra mão, abrir, pegar a pasta, só que a pasta vai estar fechada. Se você for colocar, não, então tem que voltar a escova, aí você vai ter que pegar essa mão, abrir a pasta, pegar a tampinha, colocar lá. Tá entendendo? Que o algoritmo nada mais é do que uma sequência ordenada de passos que você faz para resolver alguma coisa. Então a gente escuta o seguinte, né? Algoritmo é isso, algoritmo... Cara, a nossa vida é um algoritmo. Nós somos um algoritmo, nós somos uma sequência de passos que fazem alguma coisa. O ato que eu falei para você de escovar o dente é um exemplo. O ato de comer uma banana é outro exemplo. É uma brincadeira, né? Se você tem um filho, uma filha, você pergunta ao filho, como é que você faz para comer uma banana? Escreve pro pai. O filho vai dizer, pega a banana e como? Tá, mas com casca? Ok. Pega a banana e descasca como? Tá, mas descasca como? Né? Então, tem todas essas etapas que você tem entre uma coisa e outra para que você consiga fazer a ação ser feita de maneira correta. Vamos dar outro exemplo. Um pouco mais robusto agora. Fazer um bolo. Fazer um bolo, ele é um exemplo clássico do algoritmo, né? Porque não é simplesmente você unir o trigo, o sal, o leite, botar numa vasilha, mexer igual se fosse um whey, né? Mexer aquilo e comer. Não é. Você tem que fazer o quê? Você possivelmente vai ter que primeiro fazer aquela massa, o pão de ló. Você fez aquela massa do pão de ló, beleza, uma vez que ele está feito, tá bonito, você vai ter que cortar, né, tal. Depois que lá você vai ter que fazer o recheio, é outra receita para o recheio, depois você une tudo. Então você tem uma sequência de passos. E essa sequência de passos, ela deve ser respeitada para que a receita fique certinho, né? Vamos dar um exemplo de sequência de passos, uma música. Uma música a pessoa vai tocar lá, né? A musiquinha bonitinha, tal. Só que imagina só que se o compasso 2 viesse antes do 1 e 1 fosse pro final, a conclusão viesse antes do início, o refrão não fosse todo atravessado, você não gostaria. A música só é música porque ela é uma sequência ordenada, e muito bem ordenada, né? De passos. Porque quando tem alguma coisinha fora, você já naquele momento já pensa, opa, o que está acontecendo aqui que o negócio está errado? Né? Então, falei para você aqui agora a respeito, né, dessa sequência ordenada, e agora eu quero fazer você pensar um pouquinho lá na época, por exemplo, que você vai fazer um comando, por exemplo, para os seus filhos, né? Comando que você vai passar para os seus filhos, às vezes pode ter uma condicional, né? E essa condicional ela pode justamente ter uma avaliação de falso verdadeiro, que é uma avaliação de pode e não pode, não é verdade? Então pensa comigo o seguinte, você vai querer falar para os seus filhos que se ele fez a tarefa, ele vai poder brincar na rua. Se ele não fez, ele não vai poder brincar na rua. Era assim que a minha mãe fazia comigo, ó, vendo? Você tem que primeiro fazer as tarefas, lavar a louça, depois de lavar a louça você vai ter que fazer, né, fazer tal coisa e tal, e aí sim você pode brincar na estrada, jogar uma bola. Beleza. Então ela fazia um monte de condicionantes para que depois eu pudesse fazer aquilo. O Joviano ia fazer o quê? O algoritmo de viver a vida, né? E o algoritmo de ver a vida passava por um momento de fazer a tarefa, outro momento de lavar a louça, outro momento de tirar uma soneca, para daí sim poder jogar uma bola. E tudo isso fez parte da minha rotina do dia, certo? Mas teve um monte de condicionantes antes. Então você tem coisas que você pode e não pode. Ô Joviano, minha mãe, você pode brincar lá na rua desde que não esteja chovendo. Ou seja, se estiver chovendo, volta para casa. Se não estiver chovendo, fica lá brincando. Entende? Justamente são condicionantes. Então o algoritmo tem a parte fácil dele, que é a parte de você entender que é um fluxo de atividades, só que esse fluxo de atividades você tem condicionantes.
Vamos voltar lá na questão da pasta no creme dental, né? Se o creme dental estiver fechado, então você abra, né? Para daí sim você poder pegar a escova e colocar o creme dental na escova, entende? Então são sequências ordenadas, inclusive que no meio delas você tem um monte de que a gente chama de teste lógico. Esse é o momento do Techniquez que a gente é obrigado a falar, mas antes eu te expliquei como que funciona. Para daí agora falar Techniquez, entendeu? O teste lógico do negócio, certo? Então, o algoritmo ele passa por essa etapa. E algo que eu sou obrigado a falar sobre algoritmos aqui é a questão dos tipos de algoritmo que a gente tem. Agora é a parte chata da aula, mas é que eu não vou deixar essa parte chata. Deixa eu pegar aqui e botar na tela um negócio aqui, olha só, deixa eu vir um passe de mágica para a tela, estou aqui na tela. Os algoritmos, pessoal, eles têm dois tipos, né? É o algoritmo de alto nível e o algoritmo de baixo nível. Já vendo como é que funciona isso? Deixa eu te explicar. Olha só, o algoritmo de alto nível é o algoritmo mais próximo à nossa língua humana. O jeito que eu falo para você, pega esse curso, dá o play, assiste, vai lá jogar uma bola. Ou seja, a gente está falando com uma linguagem que pessoas falam com pessoas, certo? Só que, além de pessoas falando com pessoas, nós temos quando a máquina está falando com ela mesma. A máquina são transistores, circuitos integrados, resistores, capacitores e o caramba quatro, né? Então, nessa questão toda, a gente tem linguagem de máquina, que até que eu brinquei aqui, eu trouxe aqui, ó, esse E aí Jove em binário. Olha como é que fica. 01000101. Isso aí é o quê? É um comando para a máquina, passando para ela em maneira binária, para ela entender a palavra E aí Jove. O que significa? Significa uma combinação de um monte de sims e nãos para os transistores e circuitos integrados da máquina, para que ela consiga escrever essa palavra E aí Jove. É difícil para a gente olhar esse 010001, né? É difícil. Assim como é difícil para a máquina entender o que eu estou falando contigo, né? Uma das grandes evoluções do ChatGPT foi justamente converter essa nossa linguagem humana num comando de máquina para conseguir resolver alguma coisa, né? Não sei se você já conhece o ChatGPT, né? Mas é justamente essa questão das conversões das linguagens, né? Mas o que você precisa saber dessa aula aqui? Que existem dois tipos de algoritmo. O algoritmo de alto nível, que é o que mais se assemelha com a forma que eu converso contigo, e o algoritmo de baixo nível, que é o algoritmo da linguagem de programação, linguagem das máquinas. E dentro, deixa eu voltar agora a tela para mim aqui, e dentro da linguagem de programação, dos tipos, existe a linguagem de programação que tem a sua síntese, que é o jeito de você escrever, né? Tem a sua síntese mais alto nível, mais próximo ao jeito que a gente fala. O Python é um desses, ele é mais próximo do jeito que a gente conversa, né? E outras mais complicadas, outras mais parece máquina falando, tipo C#, coisa desse sentido. Então o próprio Java, né? É algo mais puxadão assim, mas o Python ele é algo mais parecido com a gente. Deixa eu voltar para a tela aqui de novo aqui, para você ver aqui um exemplo aqui, ó. Olha só, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, e dar uma rabiscada para você ver. Tá vendo esse aqui, ó, print e aí Jove? Isso aqui é um pedacinho de Python, pessoal, que você vai aprender hoje. Ó, esse pedacinho aqui é um comando para o Python falar o seguinte, ó, imprima na tela e aí Jove. Não é tão máquina, mas não é tão humano, né? Porque imprima na tela é um jeito de falar, certo? Mas se você for falar para a máquina 010001010101 para aparecer um negócio na tela, não ia ser tão simples, certo? Mas algoritmos de maneira resumida, são conjunto de regras comunicados em alguma linguagem que executam ações avaliadas de maneira organizada. De novo, um conjunto de regrinhas que se comunicam em alguma linguagem, português, inglês, alemão, C#, Python, sei lá o que executam avaliações, está aberto o creme dental ou não, certo? Executam avaliações de maneira organizada. Por que eu vou avaliar se o creme dental está aberto depois que eu estiver escovando o dente? Só se eu não fechei antes, só se meu algoritmo não mandou fechar, certo? Então, de maneira resumida, né, esses são os nossos algoritmos. Falado sobre isso, agora a gente vai começar a enxergar esses caras aqui direto no nosso programa Python, que a gente começa a ver na próxima aula.